Um dos elementos mais triviais para se trabalhar em 3D são as splines, ou linhas, né? Então você vem aqui, ó, Create Spline, né? Você pode criar à mão livre, tá? Na prática você cria a partir de um ponto vazio, se você quiser, que nem eu fiz aqui, tá? Mas isso é quando você vai desenhar, mas aí você pode vir aqui, ó, Freehand, ou seja, mão livre. Você simplesmente, como se estivesse desenhando, você vai, faz uma linha, estou vindo aqui com o mouse, estou arrastando e olha só. Fiz aqui uma spline, né? Uma linha, tá? Claro, eu posso controlar cada ponto, cada vértice eu posso controlar, né? Cada ponto é um vértice aqui que eu posso controlar com as alças, ok? Inclusive, segurando a tecla Shift, eu controlo as alças de forma independente, direita e esquerda, tá ok? Isso com base nos eixos X, Y, Z, tá ok? Olha só, diagonal também tô aqui. Toda visualização, deixa eu ir para o módulo da Enter aqui, né? Eu dou Enter, eu estou no módulo aqui, objeto, né? Eu estou numa visualização, só para que vocês entendam, que é o que a gente chama de visualização em perspectiva. Se eu vou para a visualização convencional, eu consigo ter precisão. Então, assim, você já deve perceber que é uma ferramenta muito útil não só para a parte artística, né, a trabalhar com spline, mas para a parte aí, por exemplo, da engenharia civil também, né? E é claro, tem inúmeras fórmulas de spline, mão livre, Builder. Ó, cada clique que eu dou, ele vai costurando, ele vai desenhando, né? Dou zoom out, perfeito, terminou, é só dar enter. Aí você vem aqui, consegue, tá, olha só. Clica aqui em objeto, né? Aí você quer editar, é só vir aqui em vértice e olha só. Cada ponto, eu consigo manipular cada ponto, cada vértice com precisão. E ele traz a medida em centímetros, olha só. A distância de um ponto para o outro, né? Olha que legal. Segura. Seguro o Ctrl, eu consigo continuar desenhando, né? Ó, aqui eu estou em perspectiva e aqui eu estou topo, visualização frontal e lateral aqui na direita. E tem uma coisa legal, digamos que, sei lá, eu estou fazendo a projeção aqui com base numa planta baixa, alguma coisa do gênero, não tem problema. Ó, segura a tecla Ctrl e clica com o botão esquerdo do mouse, você continua desenhando. Olha só que legal. Terminou? Vem aqui em objeto. Quer editar novamente? É só vir aqui, você consegue editar com base nos vértices. Muito legal. E toda spline você também consegue manipular com base nas arestas também, tá? Vou vir aqui em objeto. Olha só, estou manipulando com base nas arestas agora, ok? E aqui com base nos vértices. Jogou aqui em objeto. Claro que eu posso da mesma forma redimensionar de forma proporcional ou não proporcional. Olha só. Clicou, arrastou, né? Eu vim aqui no triângulozinho, aí eu consigo estar trabalhando, ó. Tá? Então, as mesmas ferramentas que eu utilizo para manipulação por 3D, eu consigo fazê-lo com as splines aqui que são 2D. Tenho aqui também as splines Builder, B-Builder, que é outro tipo de tracejado, tudo trabalha com sinuosa, olha só, terminou da Enter, aí veio, olha só, clicou aqui, vértice, eu consigo estar manipulando. Olha só, a B-Builder eu trabalho basicamente com dois pontos, né, o inicial e o final. Olha só, que legal. Clicou aqui, né? Você consegue voltar a manipular os objetos. Olha só. Deixa eu deletar, né?
tenho aqui nas splines a linear, que é reta, né? Você vê que muda é o traçado, né? Deu Enter, perfeito. Digamos que por bisect, por qualquer motivo, você precisa continuar tracejando. Segura a tecla Ctrl, olha só, você continua tracejando. Tecla Enter, terminei, tudo bem. Ok, aí continuando aqui em Spline, Cubic, formato cúbico, né, para desenho. Tecla Enter, volto, seguro o Ctrl, olha só, ele continua de onde parou automaticamente. Tecla Enter, e como eu fechei o polígono, olha só, eu tenho uma forma poligonal agora aqui, né, como eu fechei o polígono. Olha que legal. Eu vou aqui em Spline, eu tenho outras formas aqui, como a queima, né, que também é outra forma de estar trabalhando com tracejado. O que vai variando nas splines é o tracejado, como vocês estão vendo, ok? Aqui em Spline tem categoria aqui de arco, círculo, hélix. Vamos ver aqui cada uma delas, né? Aqui o arco. Deixa eu visualizar, colocar aqui em perspectiva para vocês. Olha só. No caso do arco, clicou, clica duas vezes, você pode manipular, né? Vale lembrar uma coisa super importante, né? Clicou duas vezes, minhas propriedades, tá? Aqui a nomenclatura, etc. Diâmetro, olha só, início, fim. Ó, praticamente aqui eu formei já de um arco por círculo, né? Em graus aqui eu consigo manipular início e fim de forma natural, uniforme, adaptativa, subtrativa, com relação aos pontos, né? Número de pontos, olha só que legal. Cada ponto é o que? Um vértice. Também tenho aqui nada mais nada menos, olha só, círculo. E aí você já deve imaginar, né? Eu tenho um diâmetro, número de, posso deixar com diâmetro interno e externo, manipulando ambos de forma separada. Ó, diâmetro com relação a y, diâmetro interno, que é o inner radius, e o diâmetro externo. Com base em x, y, aqui eu escolho o diâmetro que eu quero estar trabalhando. Na verdade, a projeção, né? De que plano eu quero estar trabalhando. Vem aqui em Spline, Helix. Helix deixa eu até deletar esses outros para não ficar poluída a tela, né? Helix é espiral, né? Spline aqui, Helix, olha só. Aqui você está trabalhando em espiral, né? Aí você pode começar, por exemplo, com um diâmetro pequeno ou grande. O ponto inicial, onde vai começar. O diâmetro final, você pode diminuir ou aumentar, né? Com relação à espiral. Número de baias, ou seja, o número aí de aqui, ó, aí com relação ao tamanho do diâmetro. E aqui a porcentagem de baias, né, que são essas formas, que é a forma sinuosa aí do, nada mais nada menos do que da espiral. Aqui é o comprimento, né, e subdivisões. Aqui é os planos, né? Aqui é a direção que você quer estar trabalhando, né?
Essas são as formas aqui de pontos, né? A forma com que os pontos trabalham, que são os vértices aí responsáveis nada mais nada menos do que pela spline, né? Aí eu tenho aqui também o inside, que na realidade aqui é o que? É um hexágono, né? Que eu controlo aqui o diâmetro, o número de lados, olha só que legal. Até forma um ciclo, se eu colocar 40 lados, por exemplo. Aí eu vou diminuindo, ele pode ser um octágono, pode ser até um quadrado, um triângulo, né? Olha só. Depende de quantos lados eu escolho que eu quero que essa forma geométrica possua. Olha só, posso deixar os cantos arredondados ou não. Então eu tenho bastante flexibilidade para estar trabalhando. E eu, inclusive, escolho o nível de cantos arredondados. Olha só, estou aqui diminuindo, né? Ou posso aumentar. Claro que se aumentar muito acaba virando um círculo novamente, né? E aí, continuando, olha só, eu tenho um retângulo também, que você já sabe, eu consigo controlar o retângulo aí com relação à largura e à altura. Inclusive deixar os cantos arredondados e o nível de corner, né, que é o nível de deixar os cantos arredondados. Ok? Aqui ainda spline, ó, text. É justamente isso que você está imaginando, é texto mesmo para você digitar. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui, ó, cinema 4D. Aí aqui você escolhe o tipo de fonte. Todas as fontes que você tem no seu sistema vão estar aqui disponíveis, tá? Ó, vou deixar aqui, por exemplo, a Tahoma, que é o que está disponível no sistema. Aqui eu escolho a altura da fonte. Aqui é o espaçamento com relação à horizontal. Aqui é o espaçamento com relação à vertical. Então vamos colocar aqui, por exemplo, mais uma linha. Cinema 4D Camaleão, por exemplo, né? Aí aqui eu venho o espaçamento, né? De uma linha para outra, olha só que legal. Muito interessante. A projeção, né? Os outros itens que já conhecemos. Ok, então bem interessante aqui para se trabalhar. Splines, eu tenho stars também, que é estrela. Da mesma forma eu consigo estar controlando o diâmetro interno, que é o inner radius, e o outer radius, que é o diâmetro externo, que no caso aqui são as pontas, tá? Twister, né? Eu consigo criar torção, olha só, na estrela, e o número de pontas também dela, olha só, consigo colocar inúmeras pontas nessa estrela. Muito interessante, ajuda bastante. Ó, spline, vectors, esse aqui a gente vai trabalhar depois. Esse aqui já é um elemento dinâmico que a gente vai trabalhar com ele depois. Tem o foreside, sisoide. Isso aqui é interessante porque você consegue estar controlando, olha só, vertical e horizontal de uma forma, está em formato de diamante, né? Mas eu posso mudar para um trapézio, diamante, o ângulo, olha só que legal, consigo mudar o ângulo de distorção. Continuando em spline, eu tenho outras formas aqui também que são interessantes, né? Parece até, esse aqui parece dois arcos cortados, né? Olha só que legal. Eu posso juntá-los. É só vir aqui em tension, ou seja, que é a parte de tensão. E eu tenho formas diferentes aqui também de projeção, inclusive no símbolo do infinito, que é o limb skate. Tem o Storfroid também. Olha só que legal. Além disso, né? Olha só, você vem aqui e tem ainda em spline
aqui o cogwheel, que parece uma engrenagem mesmo, é função de engrenagem, olha só que legal. Tem o inner radius, né, que é o raio interno, e o outer radius. Na verdade, o middle radius, que é o diâmetro do meio, e além do middle radius, eu tenho o outer radius também. E aqui relacionado às pontas da engrenagem, como se fossem os dentes da engrenagem. O bevel, que é o chanfro, né, olha só que legal. Então, quer dizer, tem um parâmetro aqui bem interessante para formar aí qualquer forma geométrica, mesmo que em 2D, e eu posso transformar em 3D depois, que vou mostrar também isso para vocês. Tem um arco, só que eu escolho aqui o ângulo, né, o inicial e final. Olha só que legal, olha só, ele vai formando, inclusive isso aqui é muito legal para fazer até a animação. Ele vai formando, né, ó, clicar aqui 2 vezes. Deixa eu diminuir aqui, né, minha paletinha de atributos. Olha só que legal. Ele vai formando vários arcos, né? Eu escolho o início, fim. Olha só que legal. E aqui a distribuição pelo radius. Ok? Aqui ainda spline, né? Estamos quase terminando. Eu tenho a opção aqui, que é a fórmula. Essa parece uma cobrinha, né? Onde eu posso escolher aqui o nível de distribuição e regularidade, criando essas sinuosas. Se eu clicar aqui em Cubic Interpolation, olha só, fica suavizado, como se eu jogasse um smooth, né? Aqui eu jogo nada mais nada menos, aqui é um cálculozinho básico de multiplicação, tá? Seno e cosseno. Uma fórmula geométrica aqui bem interessante. Aqui ó, eu vou diminuir o valor e aí ele fecha, olha só que legal. Aqui eu consigo diminuir o valor, a distância das sinuosas, e aqui eu aumento, tá? Então só deixar isso claro para vocês, isso com relação a x, y e z, ok? Ok, take spline, faltou só o floor aqui também. Aqui tem o raio interno, parece muito, só que tem menos opções, parece muito aquele da engrenagem, né? Eu tenho o diâmetro interno, diâmetro externo, que é aqui é o inner, né? Que é o radius, que é o diâmetro interno, e o outer radius, que é o diâmetro externo. Olha só que legal. O número de faces também eu escolho. É bem interessante. E por último, mas não menos importante, temos aqui nada mais nada menos do que o profile. Aqui eu escolho a altura dessa peça, que parece como se fosse um T, né? Ou I, se você preferir assim, só que eu consigo aumentar ela não só na horizontal vertical, mas também com relação, olha só, a espessura em altura. Que legal. Consigo estar aí calibrando ela de diferentes formas. E olha só, ela tem também, ó, em L, em T, em U, em Z e H, que foi o que fizemos no início. Essas são as splines, são formas aí geométricas que vão nos ajudar bastante, porque elas são aparentemente em 2D, porque realmente são 2D, mas elas, depois que você as parametriza, você pode converter elas para 3D, que é inclusive aí realmente aí a parte mais fácil. Clicou aqui, você consegue estar convertendo elas aí para no caso aí para 3D, não é difícil convertê-las, tá? Aí veremos isso mais à frente, ok?